Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Queria compartilhar uma mensagem com os irmãos e proponho falar sobre 3 assuntos: provação, mansidão e fé. Estou aqui na empresa. Hoje a empresa está um pouco mais vazia, o trabalho deu uma diminuída, os funcionários foram embora mais cedo. Fizemos um culto de adoração a Deus pela vida, pelos livramentos, e agora eu senti vontade de deixar uma mensagem. Semana passada tivemos uma inundação aqui na empresa. Passamos a semana aí tirando água, consertando máquina, mas isso faz parte. E muitas pessoas passando por dificuldades. Minha filha, por exemplo, tirou 2 dentes ontem, anestesia não pegou, sofreu bastante. Funcionário, um dos nossos funcionários amados, a água entrou na casa, perda material, amigos com problemas familiares. Então, André, qual a mensagem sobre provação? Vamos recorrer à palavra do Eterno. Deuteronômio 8:2 tem um clássico. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Irmãos, sem alongar muito, porque dá para falar 1 hora sobre isso. A provação faz parte da vida. A gente não está aqui, a vida não é uma colônia de férias. A mulher grávida cristã, temente ao Eterno ou não, as duas sentem dor. Para trabalhar, para pagar a conta, todo mundo tem que trabalhar. A chuva entra na casa de todo mundo. O dente dói para todo mundo. A diferença é na nossa postura diante das adversidades, além da proteção do Eterno, sim. E ao longo do vídeo eu vou tentar abordar esse assunto. Então vamos lá. Provação faz parte. Para sair um suco, sem querer ser assim raso, né? Mas para sair um suco você aperta. Para você purificar um metal, você esquenta. Para você endurecer um aço, você tempera no fogo, ok? Ah, mas tá bom, mas o que mais que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte, Mateus 4. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. As provações e as tentações também fazem parte para nós escrevermos a nossa história. O Eterno não poupou nem o seu Filho amado, que dirá nós. A oração no Pai Nosso, né? E não em Mateus 6,13, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, nós temos que estar sempre orando para o Senhor nos livrar do mal. Então eu falei sobre provação. Mas tá bom, André, mas e aí? Quero mais. Essa semana as minhas filhas mais novas pediram para ler a história de Jó. Elas têm 6 anos. Eu falei, poxa, a história de Jó é meio pesada, né? E começa ali, né? Os anjos, os seres celestiais de alta patente se reunindo e o Satanás aparece, e eu não vou me alongar aqui. O fato é, Jó passou por um sofrimento absurdo. E o final da história de Jó? A gente eu indo para o final da história, né, para ver se amenizava um pouquinho a história para as minhas filhas, a gente vê que o Eterno, ele fala assim, agora a gente vai ter uma conversa. Ele não passa a mão na cabeça de Jó e fala assim, ô Jó, me desculpa, poxa Jó, foi mal. Não, o Eterno, ele chegou e falou assim, onde você estava quando eu fundei a terra? Então, irmãos,
a provação faz parte. Eu não sei quem está ouvindo esse áudio, eu não sei se a sua casa inundou, eu não sei se o seu dente está doendo, eu não sei se você está com um problema no casamento, um problema financeiro. A chapa está derretendo para todo mundo e a tendência é até piorar, tá? Porque o mundo está, como um todo, indo numa descendente, né? A derivada negativa. O que a gente tem que fazer? Aí eu falei, nós vamos falar sobre provação, sobre mansidão e fé. Então, indo para o desfecho do vídeo, mansidão, qual é a nossa postura? O que a palavra diz, André? Porque beleza, provação a gente já viu que vai passar, tá bom? Preparado para a guerra. Essa história de, não, tem que ter fé se você está passando por prova porque você não tem fé, balela. Ah, vamos fazer uma campanha, dar o dízimo para você não passar por prova, balela. Todo mundo vai passar por prova. E a postura? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, o que é a mansidão? A mansidão é a submissão ao eterno. É você não ficar assim, né? Eu tô manso, pegando fogo por dentro, nervoso. Não, realmente estar manso, ciente da soberania do eterno, do Criador, do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e amando o que Ele ama e abominando aquilo que abomina, e sendo manso, tranquilo, ciente de que Deus tem o controle de tudo, e muitas vezes não reivindicando aquilo que você tem direito, porque o próprio Yahushua, né, o Jesus Cristo, ele sendo por usurpação, tendo os direitos, ele não reivindicou os direitos que ele tinha. Tá bom? É difícil? Mas a gente está aqui para passar o caminho, né? E eu sou o primeiro a ouvir. Então, falei de provação, falei de mansidão. E a outra postura é a fé. Tá? A fé. Não a fé no sentido de crer apenas, mas no sentido de obedecer à vontade de Deus, né? E aí, um pastor grande amigo meu, nossa, pastor Walter, ele lá de Garça, um abraço, pastor Walter, ele falou assim: André, Abraão foi o pai da fé, ele obedeceu, isso foi imputado por justiça, ele creu e obedeceu, e o Eterno falou para ele: sai-te, né, sai-te de tua casa, de tua parentela, ou seja, não apenas sair fisicamente, mas a essência, o interior. Então, vamos lá, André, está muito confuso isso. Fé, gente, não tem outro caminho. Lá em João 6, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. A nossa fé não deve ser uma fé errada. O que é uma fé errada? Você adorar a imagem, você achar que meu pai, como explicar? Uma fé racional. Uma fé racional. Se você obedecer os ensinamentos do Senhor, não adulterar, você vai ter uma vida boa. Se você não tiver ódio no seu coração, você terá uma vida boa. Se você adorar diretamente o Eterno, não rituais, você terá uma vida boa. Comprovação. Amém? Então vamos para o desfecho. Provação faz parte. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Mansidão, não fique nervoso, confie. Fé, não apenas crer, obedecer. Então, mensagem dada. Agora, a cereja, a sobremesa, cereja do bolo, azeitona da empada, a sobremesa. 1 Reis 18, fogo do céu. Elias orou e o fogo desceu do céu. André, você quer falar sobre isso? Eu poderia falar, para deixar claro que o nosso Deus, ele manda fogo no céu, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, ok? Mas o que me chamou a atenção, e eu lendo também para as minhas menininhas a história do 1 Reis 18, o fogo que caiu do céu do profeta Elias, tem um personagem muito interessante que é o Obadias. A gente sabe que tem um profeta Obadias, né? Obadias, Jonas, Miqueias, mas eu acho que esse Obadias não é o profeta, ele era o ajudante do rei Acabe. E o rei Acabe tinha muita confiança nele, ele foi para um lado, o Acabe para o outro, ele encontrou Elias. E eu quero chamar a atenção que antes do fogo cair do céu,
esse personagem, ele escondeu 100 profetas, alimentou, sustentou, colocando a própria vida em risco. E aí eu te pergunto, será que a tua dificuldade é maior do que a que o Obadias enfrentou por vontade, por fazer a vontade do Eterno? Ele sustentou 100 profetas num momento em que os profetas eram mortos. Você teria essa coragem, irmão? Pois Deus capacitou Obadias. E aí o Elias aparece para ele e fala: Obadias, fala para o Acabe que eu vou encontrar com ele hoje. O Elias encontrou, o Acabe chega e fala assim: você é o perturbador, é você que está causando essa bagunça. Ele: não, você, Acabe, que é a causa. Olha a intrepidez boa do Elias. E aí aquela história maravilhosa, né, irmãos? Que momento, hein? Então, vamos ler aqui? Ô pai, olha só, 1 Reis 18, a partir do 36. Sucedeu, pois, que oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Amém? Respondeu-me, Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, é isso aí, tá bom? Provação faz parte. Eu sei que é difícil. Minha filha tirou o dente, é a boca dela que está doendo. É difícil. Mas para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Mansidão, não fazendo besteira, não ficando nervoso, um dia de cada vez, nunca retrocedendo, sempre andando para frente. O evangelho é bicicleta, não dá marcha ré e não pode parar. E fé no sentido de obediência. O site de Abraão, site, não apenas físico, mas espiritual. Mas e André, como é que eu consigo? Aí é o Espírito Santo que dá. Beijo no coração, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso eterno Criador dos céus e da terra, em nome do seu Filho, Yahshua Mashiach, Jesus Cristo, e que o Espírito Santo nos console. Uma semana abençoada, o ano está começando, muitos desafios pela frente, mas vamos adiante com fé no nosso Senhor e Salvador, que nunca nos decepcionou, e se tiver que mandar fogo do céu, Ele manda. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.